Fala, minhas deusas da plenitude materna, como é que as senhoras estão? Como desfraude é um período fundamental para o desenvolvimento infantil, eu decidi fazer algo muito detalhado, contando para vocês todos os meus ideais, todas as minhas experiências, todos os meus estudos acerca desse assunto. Por isso, eu resolvi dividir esse tema em pelo menos 3 vídeos, tá bom? Uma minissérie aqui no canal, eu espero que vocês gostem de acompanhar, então se você ainda não é inscrita, aproveita para se inscrever e não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu sempre acreditei do fundo do meu coração e que é comprovado pela maioria dos pediatras é que não existe tempo certo para o desfraude. O período certo para você fazer isso é quando seu filho se sente pronto, quando ele demonstra todos os sinais de que tá, ok para dar bye-bye para as fraldas. Mas é claro que, assim como todas as fases do desenvolvimento infantil, tem ali um período médio para acontecer. O ideal é que o desfraude aconteça após os 2 anos de vida da criança. Porque é a partir desse período em que a criança já consegue ter controle dos seus esfíncteres. A criança já começa a ficar mais períodos com a bexiguinha cheia, né? Você percebe que a fralda começa a ficar com um xixizinho mais amarelo, que é uma indicação de que ficou mais tempo no organismo da criança, aquele xixizinho. E uma dica muito legal que eu recebi de uma amiga fisioterapeuta e eu achei até curiosa para trazer aqui para vocês, é que quando seu filho começa a pular, tirando os 2 pezinhos do chão ao mesmo tempo, ele já está pronto para o desfraude. Fisicamente pronto. E isso é muito importante, mas ainda assim a gente precisa aguardar o essencial, o fundamental, que é o preparo psicológico da criança para o desfraude. É isso que pode demorar um pouquinho mais de tempo em algumas crianças, assim como os meus filhos. A Ana Lu, minha filha mais velha, desfraudou com 3 anos e o Rico foi pelo mesmo caminho. Agora, com 3 anos é que ele começou o processo de desfraude. Mas ele já me dava alguns sinais de que estava pronto a partir dos 2 anos e 9 meses. Ah, Gi, mas que sinais? Como que eu vou saber se a criança está pronta? É claro que cada criança é única, mas esses sinais são mais ou menos padrão. O clássico é quando a criança começa a tirar a fraldinha. Ela sente um incômodo, principalmente quando a fralda tá suja. E ela também sabe a diferença entre xixi e cocô. Inclusive, nessa fase, eles começam a sentir nojinho do cocô. O Rico, por exemplo, quando fazia cocô e eu precisava trocar a fralda dele, ele saía correndo de mim pela casa, porque ele não queria aquele momento. Era algo que deixava ele de certa forma constrangido, porque ele sentia muito nojo. Assim como algumas crianças podem fugir da hora de trocar a fralda, outras ficam desesperadas quando acontece xixi ou cocô na fralda, pedem para trocar ou tentam tirar a fralda sozinhas. Esse é um excelente sinal de que seu filho está caminhando aí para o processo de desfraude. Nessa fase, eles também ficam muito curiosos com relação ao banheiro, né? Porque até então, teoricamente, eles só vão ali para tomar banho, certo? E aí eles começam a querer acompanhar o papai e a mamãe no banheiro, ver o que acontece ali quando a mamãe tá na privada. E eu sei que em alguns casos a gente pode se sentir um pouco constrangida, é claro, mesmo sendo nossos filhos e sendo algo absolutamente natural. Mas é muito importante que você abra mão desse pudor e dessa vergonha para explicar para sua criança exatamente o que acontece quando você vai ao banheiro. Olha, mamãe precisa fazer xixi, então eu sento aqui, faço xixi, depois eu dou descarga, meu xixi vai embora. A mesma coisa com o cocô. Eu não sei se todas as crianças vão ficar interessadas a acompanhar o seu cocô. Algumas sentem uma curiosidade maior, outras não. Mas se seu filho se sentir encorajado a acompanhar ali, guerreiro até o fim, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive que você dê tchau ali pro seu cocô também. E daqui a algumas semanas, alguns meses, ele também vai estar lá dando tchau, todo empolgado pro seu próprio cocô. Eu recomendaria pelo menos 3 desses sinais no seu filho antes de começar a pensar o processo de desfraude. Principalmente porque no psicológico da criança, assim como a gente vive lá a angústia de separação quando eles são bebezicos e começam a se perceber enquanto um indivíduo diferente da mãe, né, que é um ser único a par da sua mãe, e aí eles têm essa angústia da separação. Quem viveu isso lá na fase do bebê ali dos 7, 8, 9 meses, vai saber do que eu tô falando. Deixa aqui nos comentários se foi muito perrengue aí pra você, porque aqui, minha filha, foi suado, tá?
eles vivem esse processo de uma forma muito parecida com relação aos seus dejetos. É verdade, gente. Eles não conseguem entender, em um primeiro momento, que o xixi e o cocô não faz parte deles, né? Porque para eles é algo muito natural, que acontece sempre, desde o começo da vida, tá ali na fraldinha. Eles têm quase um apego emocional com aquilo que eles mesmos fizeram. Por isso é muito importante que a gente não apresse esse processo da criança, né? Porque às vezes ela se força a atender a expectativa dos pais que querem desfraldar, querem economizar na fralda, que eu sei. Algumas crianças desenvolvem, inclusive, constipação, porque ficam segurando muito tempo o cocô. Algumas crianças desenvolvem infecções urinárias de repetição, porque seguram por muito tempo o xixi, não entendem esse processo de dispensar. Outras desenvolvem o problema da bexiga hiperativa, ou a enurese noturna, né? Mais conhecida de todo mundo aí, que é o famoso xixi na cama. Algumas crianças prolongam esse xixi na cama aí, ó, por anos, tá? Eu já vi casos de adolescentes que ainda fazem xixi na cama porque não estavam necessariamente prontos para o desfraude. Percebem como é sério? Percebem como a gente tem que pensar esse processo de uma maneira que a criança seja guia, né, para o seu próprio desfraude? É isso que eu acredito. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui e que vocês se inscrevam no canal, já deem um like nesse vídeo, compartilhem com as amigas que estão passando aí por esse processo ou que estão grávidas e não entendem nada desse universo materno, para que elas venham aqui para o Maternice também e que a gente continue essa série. No próximo capítulo, eu vou falar um pouquinho mais sobre perrengue real. Minha experiência aqui, minha filha, na pele, o que eu tenho vivido com o meu pequenininho. Então, não esqueça de encaminhar para as amigas e de acompanhar o próximo vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau!